Após explicar o primeiro e o segundo setênio e as necessidades e atenções necessárias para a formação de um ser, a doutora Ana Paula Cury entra em um assunto polêmico, um grande empecilho do desenvolvimento cognitivo das crianças dos dias atuais: as telas. Então, a falta de vínculo seguro na infância e falta do brincar livre tem contribuído enormemente para a gênese de distúrbios como TDAH, irritabilidade e violência mais tarde. Tem muito menos TDAH, cuja fonte é um problema neurológico, a fonte. O problema pode acontecer como expressão de outro problema anterior. Mas cada vez mais se encontra que o TDAH é uma resposta adaptativa da criança e que pode não ser mais necessária. Ela surge num momento de estresse, de uma necessidade, de muitas vezes evadir daquilo que é doloroso, com o que ela não consegue lidar, né? E quando a gente se dá conta destas coisas, e quando a gente consegue reaver uma nova rota, um novo caminho de abordagem para isso, essas crianças sem medicação, do tipo camisa-força química, né, que hoje é utilizado, conseguem restaurar uma outra ordem. Eu mesma tive essa experiência com crianças que atendi na comunidade Paraisópolis, né? Gostaria de poder contar muitos casos para vocês, mas aí eu acho que eu não chego no fim. O brincar autêntico também. Vejam, uma das coisas do brincar livre é que ele não tem um objetivo, uma entrega. Não está sob pressão. Não tem que corresponder a um parâmetro, não vai ser avaliado. É brincar por brincar, pelo mero prazer e alegria de viver aquele momento. Já perceberam como nós hoje vivemos sob estresse e pressão de prazo, de resultado? Ali é puro amor ao processo, não importa como vai terminar. E é disso que se trata. Então, uma criança que hoje não pode brincar livremente, autenticamente, mobilizar a força de fantasia, suscitar essa alegria, né? Elas hoje ou estão em estresse, ou em privação, ou em estado de dispersão e hipnose pelas telas, porque cada vez mais cedo elas são levadas, né, a encontrar, muitas vezes para não perturbar os adultos, né? Quantas vezes para fazer uma viagem, para estar junto da família num restaurante, enquanto os adultos têm que se ocupar de outra coisa, aí vai a telinha para a mão da criança, não é assim? Gente, nós precisamos encontrar outros meios, né? Talvez vocês hoje já saibam do Jonathan Haidt, porque de repente ele está aparecendo em tudo que é mídia, canal de comunicação. Ele é um psicólogo social e ele tem um trabalho muito sério. E já há mais de uma década que ele pesquisa essa questão da saúde mental de crianças e adolescentes. E ele diz que tem um ataque orquestrado contra a adolescência, contra a infância hoje em dia. E que os níveis de ansiedade, de depressão que a gente tem hoje nunca foram vistos, né, com essa frequência e intensidade. E aí, na hora que ele correlaciona as estatísticas, historicamente, fica muito óbvio que a infância que era baseada no brincar, que era baseada em encontros vivos, reais, que com muitas outras crianças, passou a ser uma infância baseada no smartphone, no tablet, né, na TV, na tela que fosse. As famílias são menos numerosas. A opção pelo filho único ou até por não ter filho já é uma realidade. Então, as crianças às vezes não têm o companheiro de brincadeira, não têm a cultura de brincadeira, mas têm um monte de brinquedo eletrônico e uma telinha. E com isso, as crianças estão desenvolvendo alterações comparativas no seu desenvolvimento neurológico. E essa hiperconectividade com as telas desenvolveu uma falta de conexão outra. Então, quando determinados circuitos são absorvidos ou são intensificados, outros deixam de sê-lo, né? Uma coisa sobe, é intensificada e uma outra é abafada. Tem jovens que hoje não são capazes de ler no semblante de um outro o estado de ânimo, pela mímica facial.
Não conseguem, não conseguem. Não sabem dizer se alguém está triste, alegre, pensativo, pela mímica facial. Não tem mais uma percepção disso. Então, vocês sabem, tudo isso tem desenvolvido privação de sono, privação social, fragmentação da atenção, vícios, entre outras tantas coisas. Mas a riqueza do trabalho do Jonathan Haidt não está só na fundamentação e nos dados que são, assim, irrefutáveis, se você realmente se der ao trabalho de ler ou investigar. Ele lançou recentemente, em março, está em inglês, em português já vai ser lançado daqui a pouquinho, já está na pré-venda, o Geração Ansiosa, The Anxious Generation. E esse trabalho dele, o bacana não é só o que ele traz, né? Então, se você tinha alguma dúvida, elas vão ser completamente dirimidas. Mas tem muitos outros neurocientistas ou psicólogos do desenvolvimento que também têm trazido dados que corroboram a fala dele. A diferença é que ele, vocês abrem nesse site aí, vocês vão receber o PPT, vão ter a referência à mão, tem lá o Take Action, quer dizer, tome atitude. Ele não se contenta em apenas dizer, em apenas alertar. Ele quer mobilizar as pessoas para, de fato, reverter tudo isso, reverter essa condição. Ele tem ajudado pais nos países de língua inglesa a se mobilizarem e formarem associações que posterguem o mais possível o uso de telas e, sobretudo, smartphones. E eles têm colocado assim, smartphone, nunca antes de 14. Rede social, nunca antes de 16. E ele fala assim, se possível, até um pouco mais. Em alguns lugares ele até fala assim, se puder, 18. Então, hoje, né, os danos que isso causa estão muito bem documentados. Não dá mais para a gente achar que não tem relação. Tem. Aí tem programas ou tem falas, podcasts de gente que mostra o benefício que isso tem. Agora vai ver se esse neurocientista que fala do benefício não está contratado por aquela empresa, porque isso acontece. Muitas vezes existe um interesse aí. Então, a gente filtra e traz aquilo que traz um benefício pessoal, né? Em detrimento, às vezes, da saúde de muitos outros. Então, ele está expondo reformas, inclusive a nível de políticas públicas. Ele está mobilizando gente, não só na sociedade civil, mas em vários outros setores, incluindo onde a gente delibera e decide políticas públicas em outros lugares. E está gerando um movimento maravilhoso. E tem um monte de jovens trabalhando junto com ele. Jovens mais velhos que olham para as gerações que estão vindo e falam, meu Deus, onde é que isso vai chegar? Tem uma entre eles, chama-se Freya, que é uma blogueira, e ele falou, vem trabalhar comigo. E ela conta, né, ela usa num post dela uma expressão nova, não sei se já ouviram falar, anemóia. Anemóia é uma palavra que agora foi cunhada para designar a saudade, a nostalgia de um lugar ou de um tempo que você não viveu, que você não conheceu. Como esses jovens têm lá acesso às redes sociais, os TikTok da vida, e eles veem filmes de como era a adolescência nos anos 80, nos anos 90, e eles ficam vendo, nossa! E aí tem 1000 posts, né, deles repercutindo aquilo, o vídeo, colocando seus comentários, e muitos deles são tristes de partir o coração. Sabe, de dizerem assim, puxa, eu não era nem nascido. Olha o que eu não pude viver. Eles estão sequiosos pelos encontros autênticos e verdadeiros. E não por essas falsas conexões que também ditam um monte de padrões de comportamentos aos quais eles tentam, por uma necessidade de aceitação e de inclusão, se enquadrar. Muitas vezes violando a sua própria autenticidade. E aí surge isso, né? Vínculo e autenticidade. E se eu não for aquilo que esperam de mim? E se eu não me encaixar no padrão de desempenho, no padrão de beleza, no comportamento ideal, se eu não tiver aquela roupa e aquela marca? Mas será que é isso que define o teu valor como pessoa?